Renato Moicano está pior do que a encomenda, gente. Inacreditável. Charles do Bronx venceu o Matheus Gamrot. E o Renato Moicano, obviamente na internet, reagiu. Vamos falar sobre o que o Moicano está dizendo. Mas antes, deixa aquele like, comenta aí, se inscreve no canal, valeu. O campeão voltou. Correu lá pra galera dele, um evento feito pro Charles do Bronx. Tinha uma luta duríssima. Aceitou contra todos os desafios. A Liberdade cantou pro Charles, venceu. Parabéns, Charles. Era nessa furada que eles estavam querendo me botar. Um calvo sem treinar, fazendo graça no YouTube. Vamos lá. Quem estava querendo botar o Renato Moicano no UFC Rio contra o Charles do Bronx foi você, cara pálida. O Renato Moicano teve a cara de pau de vir a público e dizer isso. Quando o Fiziev se machucou e saiu da luta contra o Charles do Bronx no UFC Rio, foi o Renato Moicano que levantou a mão nisso de querer aparecer para ter o hype. Benoit Saint-Denis fez isso também. Matheus Gamrot também. Só que Matheus Gamrot deu a sua palavra e cumpriu. O Renato Moicano, depois, recusou. E não é uma suposição minha. O próprio Moicano admitiu. E depois a gente também soube que o Parrumpinha, treinador do Moicano, também o vetou de enfrentar o Charles do Bronx no UFC Rio, sabiamente. E o porquê que o Moicano recusou, lá no podcast Show Me The Money, ele disse isso sem a menor vergonha. Se eu venço o Charles do Bronx no Brasil, viraria uma superestrela. Não quero dar desculpas, mas eu tenho uma lesão. Não estou treinando muito e fiquei doente também, principalmente por serem 5 rounds e eu ter cansado na última luta. Não tive tempo para me recuperar. Tenho feito lives de 6 horas. Se eu parar de trabalhar, os algoritmos vão despencar. Gente, aqui, assim, se alguém tinha dúvida, aqui dá prova. O Renato Moicano hoje é youtuber e algumas vezes lutador. Tá parecendo até a Virgínia. Ele está fazendo tudo, documentando tudo, para ter hype, para ficar na mídia. É triste você ver um lutador que deveria ter o seu salário vindo das lutas, agora, lutando. Quando dá, se a agenda dele de personalidade influenciador permitir. Caramba, diversos lutadores têm canais de sucesso no YouTube, só que eles não pensam assim. Quando eles têm luta, ou se propõem a lutar, eles levam a sério os treinamentos, eles dão tempo no YouTube. O Renato Moicano não. Ele deixou claro que a prioridade é o YouTube e não a luta. Mas o problema todo foi ele pedir essa luta. Se ele não tivesse pedido, o UFC tivesse procurado e o Renato Moicano tivesse explicado isso que ele explicou internamente, ok. A gente sabe que ele, nessas condições, de fato, entraria numa roubada. Eu acho até que se o Renato Moicano estivesse 100%, ele perderia também facilmente pro Charles do Bronx, tá? Falou português bem claro aqui. Mas, nisso de querer aparecer pra ficar bonito pro público, ele ficou mal, porque a galera criticou mais do que elogiou. Só que na base do humor, o pessoal não está enxergando o verdadeiro problema. Todo mundo tá rindo. E esse é um problema que o Moicano tem enfrentado. Hoje, ele está virando alívio cômico, piada, e não está sendo visto como um lutador perigoso, que é uma ameaça aos tops do peso leve. É assim que ele quer ser visto, aí é com ele tem que escolher. É claro que o negócio dele é o YouTube hoje, o UFC, quando der. Só que essa não foi a primeira vez que o Moicano faz isso. Pede uma luta, quando é procurado, ele dá pra trás. Contra o Justin Gaethje foi assim. Contra o Charles do Bronx foi assim. A terceira vai pedir música no Fantástico. Por sorte, ele tem o Parrumpinha que o coloca nos trilhos. Fala a real pra ele, Moicano. Pensa bem. O treinador está mais preocupado com a carreira do atleta do que propriamente o atleta com a sua. É sério? Isso é legal aonde? O próprio Justin Gaethje naquela época e o Charles do Bronx agora criticaram o Moicano. E também pudera, né? Ninguém acha isso bonito. Só quem bate palma pra isso é maluco. Agora, falar que queriam botá-lo numa roubada no UFC Rio? Não. Quem criou essa polêmica toda foi você. E com a pessoa errada, Charles do Bronx. Seria uma ótima oportunidade do Moicano tentar a sorte. Já que ele quer só mídia, teria melhor oportunidade do que voltar a ter a atenção enfrentando o nome mais querido de um brasileiro no UFC do que o Charles do Bronx. Ele tem que repensar suas escolhas. Se ele virar youtuber, ele pode fazer essas pataquadas, mas, tendo a responsabilidade como lutador, ele deveria se comportar melhor, ter posicionamentos melhores, porque o MMA é mais seriedade do que propriamente humor. O que vocês acharam dessa postura do Renato Moicano, dessa fala? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.